Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje estamos aqui em mais um vídeo do canal Mensageiro de Deus para estudar um assunto que tem abalado muito o meio adventista ultimamente. É a natureza humana de Cristo. Mas esse assunto, irmãos, é um assunto importante. Eu convido os irmãos a abrirem o livro de Hebreus, capítulo 4. Hebreus, no capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Irmãos, que lindo isto, irmãos. Que nós temos o nosso irmão mais velho, o nosso sumo sacerdote, que foi tentado como nós, não com uma natureza acima da nossa, mas com a natureza humana em seu estado caído. É isto que o texto quer dizer. Como nós, em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Isto é lindo, irmãos. O próximo texto bíblico que nós iremos analisar se encontra registrado no livro de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, no verso 6. Diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, um filho se nos deu, irmãos. Deus deu o seu filho para nós. Deus deu o seu filho para nós, para que ele se tornasse osso dos nossos ossos e carne da nossa carne. E para que ele venha e mostre, porque por seu exemplo, nós podemos vencer todo e qualquer pecado. É isso que esses dois textos dizem, irmãos. Vamos agora, por favor, para o livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, novamente. Passamos por Hebreus, fomos para Isaías e Hebreus novamente. No capítulo 2 e no versículo 7. Hebreus 2, 7. Diz assim: Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste. Por que ele foi feito um pouco menor do que os anjos? Porque ele foi feito à nossa semelhança, à nossa carne. Por isso que ele foi feito um pouco menor que os anjos. O próximo texto que nós iremos analisar está em João, capítulo 1. João, Evangelho de João. Capítulo 1, no verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, essa palavra, e o Verbo se fez carne, é uma palavra muito importante. Porque muitos podem argumentar que ele se fez carne no físico, e no espiritual ele era divino. Mas isso não tem base bíblica. Onde existe um único texto que apoie essa conclusão? Não existe um único texto que apoie essa conclusão. Então, quando fala que o Verbo ele se fez carne e habitou entre nós, fala que ele tomou a natureza humana em seu estado pecaminoso. Leiamos agora o livro de Hebreus, capítulo 1. Estamos saindo e voltando para Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 5 e 6. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então quer dizer que ele foi gerado por Deus. Ele foi gerado por Deus tanto no céu quanto na terra, meus irmãos. Porque outra vez ele foi filho de Deus gerado pelo pai. Só que no ventre de uma mulher. No céu, ele foi gerado sem precisar de uma mulher. E na terra, ele foi gerado sem precisar de um pai. Que importante isso, irmãos.
para a nossa salvação. Agora vamos a Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, no verso 5. Hebreus 10, 5 diz o seguinte: por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Que corpo? A natureza humana é seu estado pecaminoso. É isso, irmãos. Vamos agora para Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, ele vai explicar muito bem a natureza humana de Cristo de uma forma mais didática possível. O maior teólogo do Novo Testamento explica isso de uma forma muito didática, que até mesmo uma criança pode entender o que ele está falando. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Vou ler até o 9, mas até o 8 mesmo é mais importante, mas vou ler até o 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre tudo o nome. Que lindo, irmãos. Que lindo. Nós sabermos que Cristo, ele se esvaziou de sua divindade e veio à terra para nunca mais voltar a ser como ele era. Apenas para salvar eu e você. Que nem diz o pastor Herbert Douglas, que foi um pastor adventista, né, com pós-graduação em teologia, ele pegou e disse que ele fez uma comparação em seu livro Verbo se fez carne. É como se um inventor tivesse inventado uma máquina para tirar os pecados do mundo inteiro. Mas a máquina apenas funcionaria se ele entrasse. Se ele entrasse na máquina e dali nunca saísse mais. E dali nunca mais saísse. Assim, desta forma, Cristo tomou a humanidade para nunca mais voltar a ser divino como ele era antes. Divino ele é em alguma parte, na sua origem. Mas hoje no céu, ele tem um corpo e mente humanos. Nunca mais voltou a ter um corpo divino que ele tinha. A natureza divina que ele tem é a sua origem, porque ele foi gerado nos céus. Irmãos, agora nós vamos ler o que o Espírito de profecia tem a nos dizer sobre a natureza humana de Cristo. Vamos ver o que o Espírito de profecia tem a nos dizer sobre isso? Vamos lá. O primeiro texto que eu tenho é o Mensagens Escolhidas, volume 1, página 252. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 252. Olha aqui, irmãos. Primeiro parágrafo, última parte, da página 252 do livro Mensagens Escolhidas, volume 1. Diz o seguinte: Cristo condescendeu em tomar a natureza do homem, e como nós em tudo foi tentado, a fim de que soubesse como socorrer a todos os tentados. Que lindo, irmãos. Ele condescendeu em tomar a natureza do homem, e foi tentado como nós em tudo, a fim de que ele soubesse como socorrer os pecadores. Que lindo isso! Cristo se esvaziou de sua divindade para que pudesse vir ao mundo e salvar o homem. Vamos crer nessas palavras, vamos dizer um amém a isso, irmãos. Vamos agora para a página 254. Diz o seguinte, olha, irmãos. A inimizade posta entre a semente da serpente e a semente da mulher foi sobrenatural. Com Cristo, a inimizade era em certo sentido natural. Em outro sentido, foi sobrenatural. Visto combinarem-se humanidade e divindade. Ou seja, a pré-existência de Cristo se combinar com a sua humanidade. Foi por isso que foi sobrenatural.
nunca se desenvolveu a inimizade a ponto tão notável como quando Cristo se tornou habitante da terra. Nunca dantes houvera à terra um ser que odiasse o pecado com ódio tão perfeito como Cristo. Não houve um único ser humano que odiou o pecado tanto quanto Cristo. Foi o que Moate disse. Ó. Vira ele o seu poder enganador e obcecante sobre os santos anjos e arregimentou contra ele todas as suas faculdades. Agora olha só o que diz a página 255, enquanto ele estava na terra. Olha aqui. E ele só se serviu das armas que os seres humanos estão em condições de usar. Que lindo! Ele só se serviu das armas que os seres humanos estão em condições de usar. Podemos dizer um amém a isso, irmãos. Maravilhoso. Muito maravilhoso. Agora, eu quero fazer um comentário. Que no livro Verbo se fez carne, do pastor Herbert Douglass, existem 400 citações da Armand White e 800 dos pioneiros que apoiam a doutrina, o pensamento pós-lapsariano. Pós-lapso. O que é lapso? Queda. Queda de quem? De Adão. Então existem no livro Verbo se fez carne, você pode conferir, né? 400 citações da Armand White e 800 dos pioneiros apoiando, né, o pensamento de que Cristo veio à Terra com nossa natureza humana, no seu estado pecaminoso, né? E agora vamos para o próximo texto, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 244. Olha só, irmãos, para a importância que essa passagem tem. Olha aqui. A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga a nossa alma a Cristo e por meio de Cristo a Deus. Isso deve consistir no nosso estudo. Cristo foi um homem real, deu prova de sua humildade, tornando-se homem. Entretanto, ele era Deus na carne. A gente já explicou o sentido que ele era Deus, mas eu vou explicar novamente para aqueles que não tiveram a oportunidade de escutar. Ele era Deus, sim, mas no sentido que Deus estava com ele reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, se eu não me engano, fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então era nesse sentido que ele era Deus em carne, viu? Olha aqui, continua. Quando abordamos este assunto, bem faremos em levar a sério as palavras dirigidas por Cristo a Moisés junto à sarça ardente. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então, irmãos, nós estamos agora aqui pisando em um lugar santo, em uma terra santa. Foi o que a White disse. Olha aqui, irmãos. Devemos nos aproximar deste estudo com a humildade de um discípulo de um coração contrito. E o estudo da encarnação de Cristo é um campo frutífero e recompensará o pesquisador que cave fundo em busca das verdades ocultas. Então, não acreditem no que eu estou dizendo. Acreditem no que a palavra diz. Confira. Não acreditem no que eu ou no que o seu pastor diz, mas no que a palavra de Deus diz. Continuemos. Mensagens Escolhidas, volume 3, páginas 129 e 130. Olha aqui. Seu corpo e mente eram humanos. Irmãos, já começa o texto com a ideia pré-lapsariana, que Cristo veio com uma natureza humana antes do seu pecado e não tinha tendências pecaminosas. Porque fala que seu corpo, mas não apenas seu corpo, mas sua mente eram humanos. E humanos, tem um outro texto que fala da morte, que era humano em seu estado pecaminoso. Olha aqui, irmãos, ele era osso dos nossos ossos e carne de nossa carne. Esteve sujeito à pobreza desde sua primeira entrada no mundo. Esteve sujeito a decepções e provas em seu próprio lar e entre os irmãos, seus próprios irmãos. Não se achava rodeado, como nas cortes celestiais, de seres puros e belos. Olha só o que ele deixou, irmãos. Estava cercado de dificuldades. Veio ao nosso mundo para manter um caráter puro e sem pecado. E para quê? Refutar a mentira de Satanás de que não era possível aos seres humanos guardar a lei de Deus.
Cristo veio viver a lei em caráter humano, exatamente na maneira pela qual todos os homens podem viver a lei na natureza humana, se procederem como Cristo procedeu. Ele inspirou os santos homens do passado a escreverem para benefício do homem, que se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Que lindo, irmãos! Ele deixou as cortes do céu apenas para desmascarar Satanás e mostrar que Satanás dizia que o ser humano não podia viver sem pecado e que Deus era tirano por isso. Mas ele veio à Terra como ser humano, com a natureza igual à nossa, para mostrar que nós podemos viver sem pecado. Que lindo! Tem base nos textos de Ellen White e tem base no que a Bíblia diz. Ainda no livro Mensagens Colhidas, página 129, como Deus, ele não poderia ser tentado, mas como um homem podia sê-lo. E isso fortemente, e podia ceder às tentações. Sua natureza humana teria de passar pela mesma prova e provação que Adão e Eva. Sua natureza humana foi criada. Ela nem sequer possuía os poderes angélicos. Era humana, idêntica à nossa. Que interessante, irmãos. E quando ela fala nossa, ela está falando no seu estado pecaminoso. Porque, irmãos, ela vivia numa época em que todos já estavam com a natureza no seu estado pecaminoso. E ela diz que ainda assim que a natureza dele era humana, idêntica à nossa. Olha só, continua. Ele estava transpondo o terreno em que Adão caiu. Achava-se agora no ponto em que, se resistisse à prova e provação em favor da raça decaída, redimiria o ignominioso fracasso e queda de Adão em sua própria humanidade. Que lindo, irmãos. Então, ele estava num ponto que, se ele conseguisse a vitória contra o enganador, ele redimiria o ignominioso fracasso da queda de Adão. Foi literalmente isso que o pastor Herbert Douglas escreveu no livro Verbo se fez carne. Ele deixou as cortes do céu para nunca mais tornar a ser o que ele era. Apenas para salvar você e eu. Irmãos, é um assunto maravilhoso, mas que infelizmente muitas pessoas enganadas, né, e muitos pastores também, creio que enganados, eles não aceitam esse tipo de doutrina, esse tipo de pensamento. Não sei porquê, mas eles não aceitam esse tipo de pensamento. Mas é o que a Bíblia e a Ellen White ensina. Mas é isso, irmãos. Esse foi o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais notificações. Até breve, até o próximo vídeo do canal O Mensageiro de Deus. Deus abençoe sua vida. E que possamos ser cada ano, cada dia, cada mês, cada ano mais parecidos com Cristo, irmãos. Para que nós venhamos viver a vida que ele viveu. Ou seja, uma vida em que não cometeu pecado. É isso que nós devemos pregar nos últimos tempos. A vitória sobre o pecado. Mas é isso, nos vemos no próximo vídeo do canal Mensageiro de Deus. Até breve. Deus te abençoe e me abençoe também. Amém.